Glória a Deus. Deus é bom. De água não presta. E eu estou melhorando. Amém? Glória a Deus. Deus cuida de nós. E Ele cuida de nós além do que nós pensamos. Tá? Quem já teve a oportunidade de ter uma correia arrebentada no motor, sabe do que está se falando. Tá? E provavelmente, muito provavelmente, a Sandra foi guardada de ter que reformar o motor dela, o motor do carro. Porque uma correia arrebentada pode danificar o motor. Mas Deus guarda, né? O ano da alegria, alegria completa. Tem algo, tem 2 versículos que eu quero compartilhar, depois mais alguns, mas que falam a respeito da alegria. Primeira epístola do nosso amigo João. 1 João não é Evangelho de João, é 1 João, capítulo 1, versículos 3 e 4. E ali nós temos algo escrito sobre alegria. Depende da tradução que você pega, você vai ter umas palavras diferentes, mas ok, 1 João 1, versículos 3 e 4. Nós lemos assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Essas coisas vos anunciamos para que tenham alegria completa. Trabalhando um pouco nesses versículos, ele diz aqui o que vimos e ouvimos. O que nós vimos? Nós anunciamos, nós falamos aquilo que nós vimos, aquilo que eu enxergo, aquilo que eu estou vendo. Isto eu anuncio. É o que João está nos falando aqui. Nós sabemos que tem muitas maneiras de ver. Às vezes nós vemos talvez já falamos aquela expressão: estou vendo tudo. Você está vendo uma criança correndo numa rampa abaixo, e você vê que aquela criança está embalando. O que você diz? Estou vendo tudo, né? Já estou vendo lá na frente o que vai acontecer, né? Você não viu ainda, mas você está como que prevendo algo que vai acontecer. Você está vendo algo. Não aconteceu ainda, mas está bem prestes para acontecer. Quando nós olhamos nas Escrituras, na nossa vida, no cotidiano, nós também vemos muitas coisas. E nós vemos também muitas coisas no mundo espiritual. O que me leva a querer ver? João diz aqui: o que vimos, o que eu enxerguei, o que eu olhei, isto eu anuncio. O que me leva a querer ver algo para anunciar? Eu busco algo em Deus, ou Deus simplesmente me fala isso, eu vejo isto, eu anuncio. O que me leva a anunciar para você aquilo que Deus tem me falado? No versículo 4 ele diz: para que o vosso gozo se cumpra. Quando eu vejo algo, e quando eu anuncio aquilo que eu vi, eu deveria de estar com a motivação de servir. Eu quero te servir. Eu quero te servir com o quê? Com a presença de Deus. Eu quero te servir com a revelação de Deus.
Eu quero te servir com aquilo que Deus tem me dado. Nós achamos, muitas vezes, mais ou menos, mais vezes ou menos vezes, que Deus às vezes dá umas coisas pequenas, às vezes umas coisas grandes. Será que Deus dá alguma coisa pequena para você? Será que Deus dá alguma coisa assim de menos importância para você transmitir para alguém? Às vezes eu me pego naquela situação assim, puxa, mas é uma palavra assim que a pessoa vai saber com certeza que Deus a ama, e eu vou ter que falar isso para ela, isso é uma palavra tão pequena. Não, não é pequena. Se Deus está me dando isto, para eu transmitir isto, é porque é necessário. Porque a pessoa está precisando. Então aquilo que de alguma forma Deus te leva a você enxergar, tá? Aquilo você transmite. Aquilo que Deus pedir para você falar, seja lá o que Ele está te mostrando. João 10:10, nós temos ali, muito conhecido esse versículo, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Como é que eu sei desta vida em abundância? Como é que eu fiquei sabendo desta vida em abundância? Vamos um pouco mais para trás. Como é que nós brasileiros ficamos sabendo dessa vida em abundância? Alguém resolveu falar. Alguém viu isto. Alguém se colocou isso no coração e diz: eu preciso falar isto naquela nação. E aí nós temos muitos missionários americanos, temos muitos missionários europeus que vieram para cá nos anunciar, vieram falar daquilo que Deus tinha falado para eles. E nós hoje, pela graça de Deus, nós temos como nação a palavra profética que nós seremos celeiro de missionários. E isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Nós temos visto uma porção de jovens aqui da Shalom irem para fora. Será que foram fazer um curso lá? Será que foram trabalhar lá, fazer um intercâmbio? Ou será que Deus está mandando para lá? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Estava conversando essa semana com um pastor amigo meu. Nós temos um relacionamento, ele tem uma chácara de recuperação, e por conta disso nós começamos um relacionamento, e ele está com um aluno lá, eles chamam lá de alunos, né? Os que estão lá se recuperando, e o aluno que ele tem lá, eu conheço o aluno, e agora ele também aprendeu a conhecer, e ele ficou surpreso, esses tempos atrás, aí umas semanas, 2 semanas atrás, ele ficou surpreso, porque o aluno resolveu investir na casa. Passou lá 9 meses, começou a trabalhar, está ganhando bem, amém, aleluia. E ele resolveu honrar aquele que ajudou ele. E na conversa com ele eu falei assim: rapaz, isso é a semente que a mãe dele colocou no coração dele há 25, 30 anos atrás. O rapaz deve estar com 35. E ele foi levado para a igreja de criança. Se desviou, e se desviou mesmo, com os 2 pés, com vontade. E a hora que ele bateu a cabeça no fundo do poço, ele diz: agora eu preciso. E ali ele se acordou. Na nossa conta se acordou meio tarde, porque ele já estava na fila do transplante. Talvez um dia desses ele venha dar um testemunho aqui. Ele estava na fila do transplante de fígado. Ou transplante ou 3 anos de vida. E num dos cultos lá, Deus agraciou ele com um novo fígado.
não tem nada no fígado. Ele foi para o médico diz, mas o que você veio fazer aqui, rapaz? Você não tem nada. Tá? Quando nós ouvimos a palavra de Deus e nós anunciamos a palavra de Deus, ela vai frutificar. Não sei por quanto tempo você tem orado por alguém, mas saiba que a palavra de Deus não volta vazia. Ela cumpre para aquilo para o qual ela foi enviada. Nas minhas contas, no meu achômetro, na minha sabedoria, às vezes ele demora muito. No meu achômetro ele passa do tempo. Mas Deus nunca chega tarde, Deus nunca chega cedo. Aquilo que nós vimos, nós anunciamos. Aquilo que eu vou vendo da parte de Deus, eu vou anunciar aquilo. Tem por vezes que eu preciso de alguém para me abrir os olhos. Nós temos ali o profeta Eliseu. Ele pede para Deus, Deus, abre os olhos do meu moço aqui, para que ele veja o exército nas amoreiras, nas copas das árvores. E Deus abriu os olhos espirituais e o moço dele viu aquilo. Nós vemos aquilo que nós vimos, que nós olhamos, que nós enxergamos, nós anunciamos. Nós, por assim dizer, nós olhamos, nós temos olhos no coração. E nós podemos olhar com os olhos do coração. Se nós entrarmos um pouco mais na questão da questão do ver, questão das visões espirituais, quando você ora por alguém, você recebe de Deus uma visão e você transmite aquilo. Vai um parênteses aí para a questão de receber, de dar, como entregar, como dar, como sim, quando não, quando fazer, para quem fazer. No próximo semestre nós temos a Escola de Profetas, ali nós ensinamos isso com mais tempo. Tá? Você recebe algo de Deus e você dá este algo de Deus para a pessoa. O que você está fazendo na vida dessa pessoa? Você provavelmente já recebeu uma palavra de Deus. Você provavelmente alguém já orou por você e você recebeu aquela palavra e você diz, uau, quem te falou isso? Como é que você sabe? Deus falou. Ou você fica impactado com aquilo que Deus está falando para você, usando uma pessoa. Eu já fui impactado diversas vezes com pessoas que, ao orarem por mim, disseram assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, você está assim, 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 e você precisa fazer isso, isso, isso. E eu perguntei assim, mas nem me conhece, nunca me viu. Quando você recebe uma palavra de Deus e você dá para a pessoa, seria como que você jogando uma luz para o caminho da pessoa. Você abrindo um caminho para ela. Você colocando no meio de uma escuridão, você colocando a luz para ela, você acendendo uma lanterna para ela. É isso que acontece quando você ouve a Deus e quando você fala aquilo que você ouviu, aquilo que você viu Deus falar para você. O mundo espiritual, a questão das visões é muito mais real do que nós pensamos. Tem pessoas que se assustam, e com razão muitas vezes, da ação do inimigo. Temos escutado de pessoas que às vezes nos dizem, pois é, eu escutava gente andando em cima no teto, no telhado, eu escutava gente arrastando correntes pela casa. Ouvindo.
E aquilo é muito mais real do que nós pensamos. Mas quando eu me posto diante da situação, quando Deus me dá uma visão, e eu me posto, eu me firmo diante dela, quando eu conseguir discernir se aquilo que eu vi é plano de Deus ou plano de inimigo, e eu vou orar a respeito daquilo, e eu vou entregar aquilo daquela maneira. Eu vou entregar a palavra da maneira que ela exorte, edifique e console. Aquilo que nós vimos, nós anunciamos. Ele, continuando o versículo aqui, ele diz: aquilo que ouvimos, isso vos anunciamos. A questão do ouvir. Deus, ele é muito criativo, e a sabedoria, ele é sabedoria, e ele nos deu, ele nos deu uma boca e 2 ouvidos. Será que foi por acaso? Será que foi por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos? Será que foi só por uma questão de estética que Ele deu 2 ouvidos? Podia ter dado 2 bocas e um ouvido só? Sei. Será que foi por acaso que Deus nos deu apenas uma boca e 2 ouvidos? Não, né? Precisamos aprender a ouvir. Para ouvir, para eu ouvir, você precisa falar. Certo? Como é que eu vou ouvir se você não fala? Como é que eu vou ouvir se ao você falar eu não estou prestando atenção? Você já tentou conversar com alguém que não para quieto? E que não está ali muito para a tua conversa? E que começa a falar e começa a fazer isso, começa a fazer aquilo, e você vê que não está aí? Hoje tem algo assim que, sei se acontece na casa de vocês também, na minha às vezes acontece. Você vai estar falando com alguém lá e a pessoa está falando com você e está ali. Já viram isso? É tremendo falar com uma pessoa assim, né? É emocionante, né? Falar com uma pessoa assim, né? Você está falando com ela, ela está ali. Quando nós queremos ouvir algo de Deus, hoje talvez eu até teria que falar, põe as mãos no bolso. Quando eu quero ouvir algo de Deus, eu preciso ficar quieto. Eu preciso me aquietar. Você quer ouvir Deus? Uma das coisas, se aquiete. Se aquiete, se assente. Por que os discípulos de Jesus ouviam tanto a Jesus? Eles se assentavam para ouvir. Eles se davam tempo para ouvir. Eles queriam ouvir. Eles pagavam o preço para ouvir. Não tem por onde. Tudo que eu queira fazer, eu vou ter que pagar o preço. Eu vou ter que pagar o preço. E quando eu falo de pagar o preço, não estou falando de pagar um preço financeiro. Às vezes também. Às vezes isso envolve. Tá? Para aquilo que nós damos valor, para aquilo que eu dou valor, para aquilo que eu quero ouvir. Se eu tiver que pagar, eu pago. Se eu tiver que colocar finanças, eu coloco. Se eu não estou muito a fim de ouvir, se me derem, eu faço. Senão, não. Está a fim de ouvir? Ouvir com o coração. Nós ouvirmos o mundo espiritual. O que faz de nós sermos especiais? Pensando a respeito disso, o que nos faz especiais? Eu não sou mais especial que você não é mais especial que eu. Mas algumas coisas acontecem.
Eu já passei por isso, então já deixei isso para trás, então não tem problema nenhum. Mas o Charles nunca me convidou para cantar aqui na frente. E se fizesse, vocês iam embora. Ele é mais especial que eu, né? Deixa crescer. Tem sim. Eu sou mais especial que ele é mais especial que eu. Não é questão de especial. A questão simplesmente é que ele descobriu o dom, investiu tempo, investiu também finanças, dinheiro, e hoje ele toca tão bem. Ele não sabe cantar do jeito que ele sabe, de graça. Ele investiu tempo nisto. Por que o pessoal não me contrata para construir um prédio, um barracão? E por que contrata o Ivo? O Ivo é melhor que eu, né? O Ivo é mais especial que eu. Não, ele simplesmente estudou isso e eu não estudei. Nós achamos, às vezes, que pelo fato de alguém usar bem o seu dom, que ele seja mais especial que eu. E não é isto. Nós não somos mais ou menos especiais. Você não é melhor ou pior do que o outro. Eu não sou melhor ou pior do que o Ivo. Ele não é melhor ou pior do que eu. O que acontece? Ele investiu tempo nisto. Ele foi atrás disto. Eu não fui. A questão de nós ouvirmos Deus. Se você se der tempo, você vai ver, com toda certeza, sem medo de errar, que Deus tem falado muito com você. A questão é eu afinar o meu ouvido. Nós fomos levar a Juliana ontem no retiro, e nós estávamos conversando ali um pouco com a turma da cozinha. E daí a Catarina estava falando dos cachorros que ela tem ali. E ela tem um ali, ela cita os nomes dos cachorros ali. E ela tem um ali, e ela está ali na cozinha dela, conversando ali. E de repente um cachorro, ele levanta a cabeça e põe as duas orelhas em pé, assim. Ela não ouviu nada. Mas ela conhece o cachorro. Ela diz, pode ir lá no portão que tem alguém. Por que um ouve e o outro não? Nós podemos aprimorar o nosso ouvido. Eu posso trabalhar no meu ouvir a Deus. Eu posso desenvolver isto. Quando nós estamos ali na escola de profetas, não é nenhuma surpresa quando alguém de repente fala, então foi Deus que falou aquilo para mim? E você descobriu, você aceitou, você recebeu. Amém. Deus tem falado conosco. Deus tem falado conosco. Deus tem falado com você. Com toda certeza, uma vez Ele já falou com você. Foi quando você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Outras vezes Deus tem colocado desejos em nossos corações. Da onde que vem esses desejos? Deus trabalhando no nosso coração. Nós começamos a olhar algumas coisas na igreja e vemos que alguma coisa não está legal. Eu olho para determinada coisa e vejo, mas aquilo não está legal. O que está acontecendo? Se eu vim para assistir, eu vou dizer, está errado. Se eu vim para participar, eu vou receber essa palavra de Deus e dizer, Deus, o Senhor está me mostrando isto. É porque muito provavelmente o Senhor já me capacitou para resolver aquilo.
Se eu venho para assistir, eu vou dizer está errado. Se eu venho para participar, eu vou dizer, Deus, o Senhor está me mostrando algo. É porque o Senhor quer me usar ali. E aí eu vou lá e faço aquilo. Eu ouvi de Deus e estou fazendo. Quando eu ouço de Deus e eu faço, eu estou te abençoando. Quando você ouve de Deus e faz aquilo que Deus pediu, muito obrigado, você está me abençoando. Nós nos abençoamos mutuamente quando nós ouvimos de Deus e nós fazemos aquilo. Quando eu tenho um coração de servo, quando eu quero servir, quando eu não sou daquele, todo mundo pensa em si, só eu penso em mim. Quando eu deixo isso de lado, digo, Deus, eu quero servir. Como é que eu vou servir? Nós estamos começando, a partir de março, com a compra daquele livro, As Três Cores dos Dons. Qual que é o intuito? Você descobrir o teu dom. E o que você vai fazer com o seu dom? Você vai usá-lo. E você vai abençoar a igreja. E você vai vamos poder receber mais pessoas. Por quê? Porque você ouviu de Deus. E você põe em prática aquilo que Deus tem te falado. Põe em prática aquilo que Deus tem te falado. Ouça, presta atenção. Receba quando Deus te dá algo. Quando eu estava trabalhando na palavra aqui, me veio algo à memória de 27 anos atrás. Uns 27. Eu ainda não estava no tempo integral na igreja, estávamos trabalhando na empresa e de alguma forma tínhamos um cliente lá e aquele cliente sabia que nós éramos evangélicos e ele também, e nós começamos a conversar e ele diz, eu quero que você pregue na minha casa. Tá bom? Na minha casa é numa garagem. E eu fui assim meio se esquivando, né? Pois é, vamos ver, nessa sexta não dá, na outra também não deu. Meu sabão assim, né? Meio escapa daqui, escapa dali. Falei, rapaz, mas eu não vou poder escapar assim, porque esse cara tá na minha cola. Tá bom. Eu vou. Não com aquele entusiasmo todo, mas... Ok, vamos lá. E esse cidadão, ele tem carteira de motorista e um atestado de cego. Ele tem os dois documentos. Tá? E ele tirou a carteira de motorista depois do atestado de cego, tá? Deus curou ele. E ele falou, Deus, se o Senhor me curar, eu vou pregar a tua palavra. E está ele ali na garagem dele, ali pregando a palavra de Deus. E ali não eram cadeiras confortáveis. Eram uns bancos. Banco de ripa. Estreitinho ou larguinho assim. Não tão pertinho uma da outra, não. Tinha uma folga entre uma e outra. Tá? E nós tivemos a oportunidade de ficar sentado uma hora e meia lá nas ripas. E lá estamos nós. E eu preguei. Depois de ter pregado, sentei. E ele diz, então agora nós vamos orar por cura. Tá bom, pode orar. Oramos, ele orou. E diz ele assim, pastor, vem cá. Olha aqui, olha aqui. Eu fiquei olhando lá e ele orando e os pezinhos do cidadão ali aparelharam. Falei, uau, eu nunca vi isso. Tá bom? Tá bom? Obrigado a Deus. Eu tinha acabado de pregar. Aí ele chamou outro cidadão. Senta aqui, cidadão. O pastor, ora por ele. Meu pai me ensina educação, a minha mãe também.
Mas a vontade era de fazer assim para ele: aqui, rapaz, você tá ficando louco, cara? O que é isso? Sai fora, meu, você tá... A educação me ensinou a não fazer isso. E eu tive que orar ali, né? Como é que eu vou negar a oração para o rapaz que veio ali, se eu tinha acabado de pregar? Orei pelo cidadão ali, ele do meu lado. E não é que Deus curou? Deus curou. E aí depois veio a terceira, veio a terceira lambada ainda. Diz ele para mim assim: a partir de hoje você vai fazer isto. Assim, agora ficou louco total, né? Agora espanou de vez. Nunca tinha visto isso. Aí ele faz eu orar, tá? O negócio acontece. Ele me diz: agora você vai fazer isto. Eu lembro que cheguei para casa, a Karen estava passando roupa em casa. Eu contei para ela assim, ela ficou assim, né? E eu também, ficamos dois ali, de boca aberta, né? Que é isso? Como é que é assim? Como é que não? O que está acontecendo? Você já recebeu uma palavra? Você ficou de boca aberta? Alguém já te falou algo semelhante a isto? Volta um pouco. Volta um pouco, né? Nós talvez volte um pouco a fita, né? Volta um pouco. E observa se Deus não te falou algo. Eu recebi aquilo. E no próximo, dias depois, nós estávamos num grupo familiar. E eu peguei o irmãozinho do lado lá e falei: ó, irmãozinho, o negócio é o seguinte: aconteceu assim, assado. Você deixa eu orar por você? Eu queria tirar a prova dos 9, né? Deixa eu orar por você? Sim, claro. E orei por ele. Eu tive que parar de falar no meio da oração. O coração estava tão acelerado que eu não conseguia falar. Mas Deus tinha me dado uma palavra. Eu estava indo atrás dela. Aí eu respirava um pouco e continuava a oração, respirava um pouco, continuava a oração. E Deus respondeu aquela oração. Aquele pastor já não estava mais do meu lado, eu estava sozinho. Depois disto, fui aprendendo, fomos aprendendo a fazer isto. Deus me ensinou algumas coisas, como é que faz, como é que não faz, o que diz, o que não diz. Mas depois disto, eu também falei isso para algumas pessoas, não sei para quantas. E que talvez não estejam fazendo. Por quê? Que não receberam. Mas se você receber aquilo que Deus te deu, você vai ver o milagre na tua frente. Se você receber aquilo que você está ouvindo, você vai ver o milagre. E saiba que Deus provavelmente está te falando. Lembra. Faça aquilo que Deus te pediu. Enquanto você não disser em alto e bom som: Deus, eu não quero, Ele vai estar atrás de você. Quarta-feira nós estamos ali no culto de misericórdia. E estou ali pregando o Evangelho, como toda quarta nós fazemos. E depois de termos pregado, nós oferecemos para eles estarmos orando ali. Se aquele que quer que ore por ele, ele vem para frente e nós oramos. E vem um cidadão ali, meio trançando as pernas. Quase que eu fiquei meio assim, né, tomando cachaça de segunda, né? Segunda mão, porque o bafo que vinha de lá era algo assim, né? Jesus. Diz ele assim: pastor, a sua palavra falou comigo hoje. Tá bom. Ele naquela situação, morador de rua. Naquela situação.
Ele diz, Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Eu sou diácono. A igreja estou desviado. Deus pediu para abrir igrejas. Se Deus tem te dado uma palavra, Ele está indo atrás de você. Ele não vai desistir de você. Deus tem te dado algo, faça. Quando você faz aquilo que Deus pediu para você fazer, você vai estar alegrando o corpo de Cristo. Você vai estar alegrando a noiva de Cristo. Quando você fazer aquilo que Deus pediu para você fazer. João nos diz aqui, aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que a nossa alegria seja completa. Isso vos anunciamos. Quantas maneiras de nós anunciarmos a palavra de Deus? Por palavras, por testemunho vivido, por testemunho falado. Quando nós anunciamos a palavra de Deus, o mundo espiritual está a nosso favor. Os anjos estão trabalhando a teu favor quando você está anunciando a palavra de Deus. Não espere apenas aplausos. Mas quando você anuncia a palavra de Deus, tem salvação. Por que você foi salvo um dia? Que alguém pregou. Alguém te pregou Jesus Cristo. Por isso que você é salvo. Entre outros, você precisa aceitar. Ok, mas alguém falou. Aqueles que já receberam, dentre nós, que já receberam alguma cura, porque alguém falou. Aqueles de nós que já foram libertos de algo, alguém falou. Deus usou alguém. E por que não usar você? Quando nós falamos, dons são liberados. Quando nós oramos, quando nós falamos, espíritos malignos são expulsos. Quando nós falamos, quando nós pregamos, quando nós oramos, pessoas são cheias do Espírito Santo. Por que pessoas são cheias do Espírito Santo? O Espírito Santo faz o serviço. Ele que opera tanto querer quanto efetuar. Se Deus quer fazer, Ele faz. Aquilo que Deus quiser fazer, Ele faz. Mas ao você orar, pessoas são cheias do Espírito Santo. Por que eu um dia desses tive uma experiência com o Espírito Santo? Porque alguém orou por mim. E que tal agora eu orar por alguém? Que tal você orar por alguém? Você aceitar esse desafio e ser um canal de bênção. Alguém foi bênção na tua vida, amém, aleluias por isto. Mas nós invertermos um pouco a coisa e você ser bênção para quem te abençoou. É um desafio? É. Na primeira, na segunda, na terceira vez não é bem tão simples assim. Tá? Mas tem vitória. Tem vitória. Você quer ver o mundo espiritual se mover na tua frente? Pregue aquilo que Deus tem te falado. Fale aquilo que Deus tem te colocado na boca para falar. E você vai ver o mundo espiritual agir. É algo tremendo, gente, é algo fantástico. É algo maravilhoso. Você poder ler a palavra de Deus e ela falar com você. Ela está te revelando as coisas. É algo maravilhoso você ler a palavra de Gênesis, Apocalipse. Deus te fala. Por quê? Porque você está à busca. Você está empenhando o teu tempo nisto. É algo maravilhoso, gente. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus e Deus está falando com você. E você começa a interagir com a palavra. E você começa a conversar, porque você está vendo que você está conversando com Deus. Por quê? Porque você resolveu dar tempo. E crer que, ao ler a palavra, Deus fala contigo. Ao ler a palavra, obedeça aquilo que Deus tem te falado. E você vai ver o mundo espiritual se mover na tua frente. Temos visto isso
aqui todos os domingos. Um domingo sim e outro também. O mover sobrenatural de Deus. Deus trabalhando. E quando nós estamos atentos para isto, nós vemos isto. Tá ok que às vezes alguns veem algumas coisas que outros não veem. Tá? Alguém viu hoje aqui um chuvisco de ouro aqui em cima. Eu não vi. Mas alguém viu, me falou, eu falei, eu recebo. Amém. Quando você vê e você compartilha, você alegra o corpo de Cristo. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, a nossa comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Amém? Nós temos recebido o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Eu fiz isso alguns anos atrás, já faz uma porção de tempo. Né? E eu gostaria de te franquear essa oportunidade, de você dizer, Senhor Jesus, entra no meu coração. Venhas fazer habitação no meu coração, porque eu quero esse gozo completo, eu quero essa alegria completa, eu quero essa alegria que diz ali em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu quero essa vida em abundância. Eu quero que esse vazio aqui dentro seja preenchido. Uma das visitas que a Karen e eu estávamos fazendo, o casal falando, isso nos alegra muito. O casal falando, puxa, nós oramos e algo aconteceu aqui dentro. Hoje nós sabemos que nós encontramos o que nós procurávamos. E procurar numa porção de lugares. Mas ao eles dizerem, Jesus Cristo entra no meu coração, algo aconteceu. E se você ainda não tem essa paz, se você ainda não tem essa vida em abundância, saiba que você está no lugar mais certo, na hora mais certa. E com o povo mais certo. Porque hoje, se você tem isso, você vai sair daqui sem isto. Você vai sair daqui hoje com a vida em abundância, com uma paz interior no teu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar? Nós oramos todo mundo junto. Eu vou orando frase por frase. E aí você acompanha comigo a frase. E depois eu vou pedir a tua gentileza, né? Um desafio, mas é algo que vale a pena. Eu vou pedir para você vir até aqui à frente. Nós queremos orar pela tua vida, nós queremos abençoar a tua vida e nós queremos caminhar contigo. Vamos orar assim, amada igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor tem me guardado. O Senhor me deu a vida. E hoje eu abro o meu coração para que o Senhor entre e venhas me dar vida e vida em abundância. Perdão por ter andado nos meus caminhos. A partir de hoje, eu quero andar com a tua ajuda nos teus caminhos, porque eu sei que são caminhos de vida. Muito obrigado, Jesus, por entrar no meu coração e me salvar. Amém. Obrigado, Pai amado, por nossas vidas, Senhor. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos salvo. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos liberto. Obrigado, Pai amado, que o Senhor tem nos curado. Obrigado, Pai, que o Senhor tem nos dado vida e vida em abundância, Senhor. Obrigado, Pai, que nós temos o grande privilégio de andarmos contigo. Obrigado, Pai, que nós temos o grande privilégio de crer num Deus vivo, num Deus ressurreto, Deus criador dos céus e da terra, criou todo o universo e olha por nós. Olha por mim, olha por cada desejo do meu coração. Obrigado, Pai, que nós podemos crer num Deus tão grande, Senhor. Obrigado, Pai amado. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na Tua paz, sabendo que Tu és Senhor de toda e qualquer situação. Obrigado, Pai, que nós podemos nos despedir na Tua paz, Senhor. É na Tua paz que nós nos despedimos, Pai amado.
Em nome de Jesus, Senhor. Amém.